Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Bertolosso e estamos em mais um vídeo do curso de Teoria Literária 1 da UFRJ e eu estou dando sequência aqui às aulas referentes a todo o conceito de literatura e a relação da literatura com a leitura atual, né? A maneira como as pessoas se relacionam com leitura, com escrita e etc. Bem, e aí eu queria trazer para vocês uma citação de um livro do Arnold Hauser, que é um historiador da literatura e arte. Ele fez uma história social da literatura e da arte. E ele tem uma parte do livro em que ele se refere a uma ideia de como seriam as primeiras manifestações orais da literatura na história da humanidade e do homem neolítico em especial, né? Então eu queria introduzir vocês a ideia de como apareceu as primeiras manifestações literárias orais numa cultura do Neolítico, quer dizer, uma cultura que já está desenvolvendo um certo modo de civilização, mas ainda tem componentes tribais, né? E aí ele escreve o seguinte: a origem da poesia. Igual à poesia de todas as épocas primitivas, também a poesia dos primeiros tempos da Grécia se compõe de fórmulas mágicas e sentenças de oráculo, orações, canções de guerra e de trabalho. Todos esses gêneros têm um traço em comum, o de ser poesia ritual das massas. Quando ele diz aqui massas, são massas com pouca gente comparada a hoje em dia, né? Porque hoje em dia hoje em dia as massas são bem mais numerosas do que no passado, né? Então, mas vamos pensar aqui o que ele está falando, né? A poesia de todas as épocas primitivas, ela se compõe de fórmulas mágicas e sentenças de oráculo, quer dizer, oráculos que predizem acontecimentos, né? Então assim, essas sentenças oraculares, elas tomam uma forma elevada e misteriosa, né? E ao mesmo tempo imponente. Então você precisa ter uma forma literária adequada para esse tipo de coisa. Fórmulas mágicas, né? A magia se faz de coisas como abacadabra, né? Enfim, as nossas religiões afro-brasileiras têm vários passes rituais, fórmulas mágicas específicas para fazer determinadas coisas, né? A gente pode pensar assim que os rituais de exorcismo das igrejas neopentecostais, eles se servem de fórmulas mágicas para exorcizar o demônio, entendeu? Da mesma maneira. E aí você tem sentenças de oráculo, você tem orações, né? Orações em todo lugar, diversas formas, diversas religiões produzem orações, embora a gente deva deixar claro assim, que o cristianismo em especial, uma das coisas mais importantes, uma das práticas mais importantes do cristianismo é a oração, né? E canções de guerra e de trabalho. Você vê, elementos, canções de guerra e de trabalho são mais típicas, né? O século XX mudou muito isso, entendeu? Assim, as canções de guerra do passado, elas tinham uma função bem mais precisa, né?
Então, assim, é importante acrescentar que todas essas fórmulas poéticas do passado, elas têm, assim, elas influenciaram claramente é, as canções de hoje que a gente escuta, enfim, as práticas religiosas de hoje, mas no passado elas tinham funções específicas de uma sociedade que não era moderna, né? Então, isso é que é o fator interessante, como que esses elementos do passado eles estão completamente presentes hoje, mas com funções diferentes, né? Todos esses gêneros têm um traço comum, o de ser poesia ritual das massas. Quer dizer, as massas elas precisam ritualizar sempre. As massas elas, se tem uma coisa que as massas têm gosto é por algum tipo de ritual. E para se fazer um ritual é preciso de alguma fórmula poética da mesma maneira, sempre, né? Pode ser de boa qualidade, pode ser de não tão boa qualidade, mas isso não importa, né? O que importa é essa função que a poesia teve desde os primórdios da civilização. Ou nem da civilização, né? Dos primórdios da cultura, né? Bem, aí tem uma outra citação de um teórico literário chamado Alfredo Bose, né? Em que ele fala o seguinte: os esconjuros, os passos épicos das gestas, as falas mágicas e propiciatórias, os versículos do Antigo Testamento, os cantos de liturgia bizantina e medieval, cujos textos se preservam até hoje, colam a estrutura frásica, acentuando-a pela repetição e pelo paralelismo. Quer dizer, os esconjuros ou são formas de amaldiçoar, né? Ou são formas de exorcizar algum elemento demoníaco. Então, são os conjuros, né? Tipo, sai para lá, demônio, né? Esse tipo de coisa, assim. Né? Os passos épicos das gestas. Gesta, canção de gesta, né? Aquela canção de guerra, né? A narrativa de guerra da Idade Média, né? Na literatura medieval. A gente já viu ocorrências desse tipo no texto do Murilo Mendes, né? Então, os passos épicos das gestas, né? Quer dizer, essas passo, no caso, é um trecho de um autor, né? De uma passagem de uma obra. Né? As falas mágicas, como a gente já estava vendo, né? E propiciatórias, quer dizer, adequadas a um determinado momento para uma parte do ritual. Né? Falas mágicas e propiciatórias. Por exemplo, no momento do sacrifício, né? Uma fala apropriada para o momento do sacrifício. Né? Os versículos do Antigo Testamento, né? A gente cita frequentemente, né? Os versículos da Bíblia para determinados momentos também, certos momentos propícios, né? Levam a determinados versículos. Né? Os cantos da liturgia bizantina e medieval, cujos textos se preservam até hoje, né? No caso, literatura religiosa da Idade Média, né? Colam a estrutura frásica, acentuando-a pela repetição e pelo paralelismo. Né? Então, todos esses trechos repetidos constantemente dentro de determinadas ocasiões específicas, ritualísticas geralmente, né? Eles vêm à memória frequentemente, né? Eles fazem parte da cultura de um povo no sentido mesmo de que eles têm um uso constante, né? Dependendo de um contexto específico e que sempre leva a eles se apresentarem. Né?
E eles têm estruturas frásicas específicas também para serem bem decoradas, né? Relações, paralelos, entendeu? Formais, né? Por exemplo, a mesma medida métrica, né? E a mesma acentuação, esse tipo de coisa. Por isso que ele está falando aqui em paralelismo. Tudo indica que, recitados ou cantados, os passagens, né, da poesia arcaica deviam ser escandidos com energia ritual, quer dizer, escandidos justamente, contabilizados metricamente, né, com energia ritual, o que resultava em dar ênfase às sílabas já fortes, em alargar a diferença entre estas e as fracas, então acentuar as diferenças silábicas, né? Giambattista Vico é um grande filósofo, humanista, italiano, né? Viveu mais ou menos no final do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Enfim, no caso, o Bose gosta dele e se baseia muito nele, especialmente no lado dele de historiador. Ele tem uma obra importante relacionada à origem da linguagem, né? Ele é um dos primeiros pensadores assim da origem da linguagem e relacionada à poesia e etc. e tal. Então, Giambattista Vico, falando da linguagem dos rapsodos gregos, quando a gente fala rapsodo, a gente está se referindo a poetas, né? Que iam de cidade em cidade recitando poemas, né? Homero, por exemplo, era um rapsodo. Né? Falando da linguagem dos rapsodos gregos, sugere que, por necessidade natural, os primeiros povos deviam falar em ritmo heróico, para melhor reterem na memória as gestas da tradição. Então, o ritmo ele está associado sempre à memória. O ritmo que é apresentado, o ritmo né, da composição verbal, né, ele precisa ser tá bem adaptado para ser decorado, né, pela tradição. Por isso, os vários paralelismos, as rimas, entendeu? Esse tipo de coisa. Né? Eu escolhi essas duas citações para mostrar para vocês que, na verdade, assim, a origem da cultura humana ela está intrinsecamente ligada ao ritual. O ritual é uma espécie assim de primeiro grande teatro que ocorreu em todos os lugares, que ocorre até hoje, né, em sociedades ameríndias, por exemplo, tem rituais assim bem específicos, né, para cada coisa. Mas esse grande teatro, ele é a origem da cultura em todos os sentidos. É nele que se estabelece os símbolos. Né? Cada elemento do ritual, a mesa, o pano da mesa, os candelabros, sei lá, candelabro não, mas a iluminação, né, com algum tipo de vela ou não, a vestimenta, né, de cada membro do ritual, todo tipo de objeto que pode existir, entendeu? Escudo, espada, usado nesse contexto, enfim, é, inclusive os instrumentos musicais, então, todo esse tipo de coisa vai ter um sentido específico dentro do ritual e um sentido sagrado. O sagrado ele aumenta o valor, aumenta radicalmente o valor das coisas, né?
E esse aumento de valor, ele impõe uma atenção redobrada, uma concentração de todos os membros naquele evento especial, né? Que se destaca dos hábitos cotidianos. Tá? E ao mesmo tempo ele se repete, o ritual se repete constantemente, e essa repetição ela cria justamente, ela se repete porque ela tem esse valor sagrado de ser uma forma de estabelecer um contato com a divindade, né? As divindades, a divindade. E a divindade é a coisa mais importante que tem, porque é a figura mais poderosa que tem. Né? Então, tudo o que é dito no ritual tem que ser dito de uma maneira solene. Tá? E a poesia ela vai encontrar a melhor forma de elaborar essa forma solene de se dirigir à divindade. Né? Então, a origem da poesia, ela geralmente ela está ligada a esse tipo de necessidade mesmo, certo? E isso foi criando na mente do homem primitivo, né, a elaboração, inclusive, da sofisticação da linguagem, do uso da linguagem, né, verbal. Tá? À medida em que ele foi sentindo cada vez mais necessidade de sofisticar esse tipo de ritual, né, ou de diversificar também, né, porque aí você tem a elaboração dos mitos, né, e os mitos são histórias, são narrativas que explicam a origem do mundo e como as coisas aconteceram, estabeleceram. E essa explicação ela não é dada de uma maneira assim qualquer, ela é dada de uma maneira solene também e logo poética. Tá? E por isso mesmo a poesia ela está ligada ao estabelecimento de formas de expressão que o mito necessita. Tá? Isso foi criando uma sedimentação dessas formulações mais imprescindíveis, né? As formulações imprescindíveis. Né? Isso foi se interiorizando, tá? Nas pessoas. E as pessoas elas tinham uma veneração especial para esse tipo de, de expressão religiosa e poética. Né? Bem, isso na verdade foi o que foi constituindo a linguagem, né? A variação das palavras, a multiplicação das palavras para elas se tornarem cada vez mais adequadas ao que você vai ao que você vai se referir. Né? Isso é aquilo que vai proporcionando uma sofisticação propriamente literária. Né? Bem, vamos continuar aqui, porque aí eu quero fazer uma ligação entre esses tempos que são os mais arcaicos possíveis, que a gente está procurando imaginar aqui, e o contemporâneo, né? Porque essa ligação existe, porque o arcaico ele está aqui. Né? O arcaico ele aconteceu há muito tempo atrás, mas ele ao mesmo tempo ele sobrevive, ele revive, ele revive constantemente em tudo que nós fazemos. Então, eu proponho aqui, primeiramente, isso. Uma comparação do modo de vida pré-histórico, da formação de uma cultura oral no início da humanidade, né, com o modo de vida presente, o regime de atenção exposto sempre a telas e máquinas de imagem. Né?
Você vê que eu encontrei aí essa, essa ilustração divertida, né? E, e aí eu vou entrar num fator que é interessante de se pensar, né? Porque pensem no seguinte: a gente, desde que os celulares apareceram, né, as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas em ficar vendo tela e ficar se interagindo e olhando só para a tela, né? Tem um amigo meu, alemão, inclusive, que me disse uma coisa muito impressionante, assim, que ele estava no trem da Alemanha, os trens da Alemanha são maravilhosos, né? Eles têm trens assim super confortáveis e úteis que vão para todos os lugares da Alemanha e são rápidos, né? O tipo da coisa que a gente não tem direito. A gente deveria ter uma estrutura ferroviária boa e a gente não tem, né? A gente tem estrada, mas a gente não tem trem. Eles têm trens e trens ótimos, né? E durante um trem, assim, o trem ele passa por vários lugares belíssimos, né? Campos e campos lindos, né? E ele disse que ele estava assim no meio de um pôr do sol, né? Assim, no momento mais belo de um pôr do sol, de um céu aberto, né? Quase limpo, com umas nuvens, entendeu? Com diversas cores, de colorações e tal. Só que ele era a única pessoa que estava olhando para o pôr do sol, porque o resto todo das pessoas estavam no celular, entendeu? Estavam no celular, ninguém estava vendo o pôr do sol, entendeu? E ele lá impressionado com a situação. Eu acho esse exemplo bem interessante. A gente não tem muito essa oportunidade do nosso metrô, né? Eu estou pensando aqui na nossa vida aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Acho que São Paulo também é o caso, né? Em poucos momentos o metrô ele sobe, né? É, ele sobe justamente quando ele vai para a Baixada Fluminense. Quando ele vai, como ele vai chegando lá, ele começa a subir. Por incrível que pareça, aí você tem umas vistas mais interessantes de se ver. Mas é, circulando no centro, né, ou no Rio mesmo, assim, né, nos bairros do Rio, você não tem isso, né? Bem, o que que isso quer dizer, né? O vício, né, pelas telas, por aquilo que a gente pode chamar aqui de máquinas de imagem, que pode ser celular, mas pode ser, a gente pode chamar, tem tablet também, a pessoa pode estar com computador, enfim, são máquinas de imagem, né? A gente a gente fica horas e horas, ou a televisão mesmo, né? Ou a boa e velha televisão, a má e velha televisão, né? Você fica horas e horas vendo aquilo sem parar, né? É, jogando, ou assistindo seriado, ou ficar assistindo um vídeo atrás do outro no YouTube, né? Engraçadinho e tal. É, isso é um tipo de hábito que não existia na história da humanidade em todos os outros tempos, entendeu? Isso é um hábito único, único do nosso tempo. E começou basicamente assim, é, nos anos 2000, 2010, né? Assim, nas décadas, nas últimas 2 décadas que começou isso, né? Porque antes não tinha. Basicamente nessa década que agora está terminando, né? Basicamente foi nessa década que isso aconteceu, né? A televisão não, a televisão já tem há muito mais tempo e o vício de ficar vendo besteira na televisão já tem muito tempo, né? Mas no caso do vício do celular, isso foi agravado exponencialmente, né? Então, se você for comparar, né, fazer essa comparação louca, assim, uma comparação
entre o extremo, né, do arcaico, do extremo do arcaico com o extremo do contemporâneo, né, se for pensar comparando esses dois extremos, né, você vai perceber o seguinte: o homem primitivo, ele fazia rituais e repetia, 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 e decorava, decorava. Aquelas imagens que ele mesmo produzia dentro do ritual, né, e que ele foi colocando em templos, e o templo ele virou um espaço ritual assim especial, em que tinha as coisas que tinham maior valor, né? A relação com a imagem que ele tinha estava todo ligado à relação que ele tinha com o templo, com as coisas que iam se acrescentando no templo. E tanto as canções quanto as narrativas, todas elas se estabeleciam a partir de uma comunicação verbal e de uma elaboração verbal, que era repetida, repetida e variada, porque tem sempre essas duas coisas, tem a repetição e tem a variação, né? A novidade aparece a partir de um desdobramento daquilo que foi repetido e decorado, né? E ao ser decorado, aí você pode variar, aí você pode reelaborar, desenvolver, né? Então, assim, a percepção humana, ela foi tomando corpo, ela foi criando a sua própria estrutura, né, dentro desses hábitos milenares, entendeu? Passando de geração para geração, entendeu? Uma geração inventando uma palavra, outra geração inventando outra palavra, entendeu? Esse tipo de coisa. Isso com hábitos milenares, essa cultura foi se sedimentando e a nossa percepção ela foi se constituindo a partir dessa elaboração lenta e e precisa, assim, e ao mesmo tempo bastante que foi estabelecendo uma grande precisão de elementos culturais fortes. Tá? Não é à toa que não faz muito tempo, né? As escolas elas exigiam que você ficasse decorando poesia. Você ficava decorando poesia para você aprender a língua mesmo. Para você aprender a língua, você precisava decorar, né, determinados poemas que eram vistos como importantes. Ou não pode ser alguma coisa literária, também pode ser alguma coisa religiosa, entendeu? Decorar trechos bíblicos, né? Para você estudar a gramática, por exemplo, entendeu? A cultura ela vivia na base de decorar. Isso ninguém, assim, isso com o tempo, no mundo moderno isso foi começando a ser percebido como algo ruim, né? Uma prática ruim. Mas antes do mundo moderno, antes de existir biblioteca pública, antes de existir cinema, entendeu? Antes de existir televisão, ninguém via isso como um problema. Pelo contrário, entendeu? As pessoas achavam ótimo quem conseguia decorar bastante coisa, porque essa pessoa ela seria capaz de trazer, né, para as pessoas narrativas diferentes, quer dizer, trazer novidades para as pessoas ouvirem, né? Então isso era interessante, tá? Quem pudesse decorar. E como a pessoa que decorava e que tinha uma determinada performance para exibir essa narrativa ou esse poema decorado, né? Essa pessoa, ela geralmente ela era muito bem vista, ela era uma pessoa que tinha um sucesso, né? Que tinha um carisma muito grande. Então, muitas pessoas queriam ser ou como ela, ou reproduzir algo do que ela fazia, e essas pessoas também decoravam. Pessoas que não decoravam tanto quanto essa pessoa também decoravam, porque se viam com desejo, entendeu, de imitar aquela pessoa que era o grande performer, né? O grande ator, cantor, entendeu? Enfim, Aedo, né? Na cultura grega.
Tá? Então, isso essa concentração que exige, né, tanto quem decora a decorar como quem escuta, né, a compreender o que a pessoa que está cantando, o que a pessoa está recitando diz, né, essa concentração é que está sendo deteriorada com o novo regime de atenção, com o novo tipo de hábito que a gente está produzindo na nossa cultura contemporânea, entendeu? Porque a gente não tem mais essa capacidade de decorar, a gente não tem mais essa capacidade de inventar a partir do que foi decorado, que foi estabelecido, né, como o mais interessante, né? E a gente é meio que treinado a receber uma série de imagens, entendeu? Sons e imagens ininterruptos e incessantes, né? E absolutamente fantásticos, né? Você pode ver uma imagem do Himalaia num segundo, no outro segundo você pode ver a imagem do centro de Nova York, e no outro segundo você pode ver a imagem é, do Oceano Pacífico, entendeu? Só que né, essas imagens abruptas, assim, diferentes e abruptas que podem ocorrer num momento e depois no outro, depois no outro, depois no outro, essas imagens todas elas não fazem tanta impressão mais, entendeu? No início da televisão, as pessoas podiam ver dentro de casa, né? É, essas imagens fantásticas, ficavam impressionadas. Eu estou vendo o Himalaia dentro da minha casa. Né? Eu estou vendo ao vivo o Himalaia dentro da minha casa. Entendeu? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Hoje em dia, e daí? Não estou nem aí. Daí, apareceu o Himalaia. E daí? Entendeu? Não estou nem aí. O que tem de impressionante isso? Nada. O cara lá chegou, né? Ele filmou aquilo um dia, aí aquilo se reproduziu e se reproduziu e se reproduziu em diversos arquivos. E você está vendo mais uma daquelas reproduções daqueles arquivos. Só isso. Né? Eu posso chegar aqui, fotografar o Himalaia, entendeu? Que está aqui, entendeu? E pegar a foto e depois juntar com outra e pronto. Né? E daí, qual o problema? Né? Não tem nada de interessante nisso. Né? Então, vocês veem como existe um contraste muito grande, né, entre como a atenção, a capacidade de dar atenção a alguma coisa que o ser humano desenvolveu foi uma coisa que aconteceu ao longo de milênios, né, elaborando sons fonéticos, sílabas, entendeu? E textos complexos que foram decorados e que eram ouvidos 300.000 vezes, né? E eram repensados por causa disso, entendeu? E ressignificados ao longo do tempo, né? E o que acontece hoje em dia é que a gente vê imagens super elaboradas, né? Narrativas feitas, né, cinematográficas super elaboradas, que tem sonoplastia, que tem figurino, que tem um trabalho específico, né, com as cores, e, enfim, com o brilho e enfim, uma série de fatores assim de manipulação de imagem, entendeu? E que a gente vê uma coisa atrás da outra sem pensar direito no que está vendo. Né? Então você vê a diferença, né, de hábito que a gente está tendo hoje em relação ao passado. Né? E a gente tem que pensar qual o lugar da literatura nisso. Bem, vou continuar essa questão no próximo vídeo.